Oi, pessoal. Eu vou fazer a live de 7 horas que seria no perfil do Felipe Oronan, aqui pelo meu, porque ele tá caindo e não está conseguindo, participar, né, da dele. Então, eu vou chamar ele aqui. Oi, Aline. Oi, Felipe. Olá, Felipe. Tudo bom, seu Marcos? Tudo Tudo bem? jóia. Tá conseguindo ouvir bem? Tudo perfeito aí, tudo certo? Tudo certo. Então, Aline, antes de começar, eu queria agradecer vocês aí por estarem participando aí com a gente e dizer que eu decidi fazer essas lives assim com amigos, convidados, profissionais. Devido a esse momento de crise, né, muita gente está em casa, a gente queria aproveitar esse momento para poder contribuir de alguma forma com essas pessoas que têm seus negócios aí que estão estagnados nesse momento e de repente levar um pouco da experiência de vocês aí, pouco da minha, para poder ajudar esse pessoal nesse momento que está meio sem rumo, meio sem o que fazer, né? Então, assim, achei esse primeiro contato com vocês ideal, porque a área de vocês também, a parte de consultoria. Então, eu queria falar com vocês sobre... Eu elaborei um cronograma aqui. Como a gente faz para controlar e organizar nossas contas nesses momentos, definindo prioridades, questão de empréstimo, para as pessoas, de repente, não se enrolarem lá na frente, porque não sabe como... Se vai ter liquidez para poder suprir com essas despesas, né? Questão de gerenciamento de compras. Queria deixar a voz aí com vocês aí. Tá. Primeiro, a gente ficou muito feliz de você ter convidado a gente para participar da sua live. E a gente fez uma agora há pouco tempo, você viu, né? Em que a gente está disponibilizando nossos serviços até dia 30 de abril. Porque eu acho que agora é fundamental isso que a gente está fazendo, né? Uma rede de solidariedade, todo mundo ajudando todo mundo. E eu resolvi chamar, né? Você tinha me chamado, eu resolvi chamar meu pai para participar, porque ele, melhor que nunca, vai poder esclarecer todas essas dúvidas devido à experiência que ele tem, né? Enfim. Lógico. Então, ele vai começar falando um pouquinho para você sobre uma pergunta que você botou aí, né? Que é controlando e organizando suas contas. Então, eu vou passar a palavra para ele. Tá bom. Pessoal, boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que esta crise, esse tipo de crise, ninguém tem experiência dela. É uma experiência única no mundo. Então, o grau de incerteza é muito grande. Certamente, até hoje, todas as crises da humanidade passaram, e essa também certamente passará. Mas o cuidado que nós temos que ter agora é sair dela vivo e prudência, não é? Como diz o ditado, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Em relação a controlar e organizar as nossas contas, isso é essencial. Essencial. Algumas contas não vão precisar ser pagas, outras não vão poder ser pagas. Conforme a realidade de cada um, alguns terão receitas mais previsíveis e outros terão receitas menos previsíveis. Mas ninguém pode garantir que terá receitas certas. Agora é um momento de incerteza. Então, o que a gente recomenda em relação às despesas e receitas? Em primeiro lugar, no momento que você não assume mais que receita é algo certo e definido, tá? Você precisa de saber muito bem as suas despesas e saber quais são as suas receitas mais certas, mais prováveis. Tá? Então, primeiro de tudo, relacione todas as suas contas e os seus recebimentos. Dizem os americanos que aquilo que a gente não controla, a gente não gerencia. Então, é fundamental que você relacione, primeiro, todas as suas contas, porque a gente se esquece, a gente, quando vai perceber, teve aquela coisa que eu esqueci, tá? Quando a gente monta um fluxo de caixa, é muito comum, eu vejo isso nas empresas, a gente descobrir, opa, esqueci disso aí. Os recebimentos,
para muitos de nós, eles são um tanto quanto imprevisíveis. E talvez nesse momento, para a maioria de nós, os recebimentos poderão ficar um tanto quanto imprevisíveis. Então a gente precisa de identificar os recebimentos mais prováveis, é com esse que a gente pode contar. Depois identificar quais são os pagamentos mais críticos, que mais vão impactar a sua vida. Aí entra no foro íntimo de cada um tem que avaliar quais são os seus pagamentos que, se você não fizer, vai te impactar seriamente na vida. E aí, depois que você relacionar quais são esses pagamentos mais críticos, você vai ver qual é a sua receita mais provável e ver se pode cobrir esses gastos. Se não cobrir esses gastos, uma coisa básica em gerência financeira é que fluxo de caixa não fecha negativo. Fecha negativo, cheque especial até o seu limite. Mas fluxo de caixa não. Fluxo de caixa fecha positivo ou zero. Então, se você não tem o dinheiro, alguém vai precisar de ficar sem receber. Aí você tem que ver quem é isso que menos vai impactar. É a dura realidade da vida. Definir as prioridades, né? Definir as prioridades é fundamental. As prioridades é um pouco pessoal. Cada um tem que pensar no seu caso o que é aquilo que ele menos gostaria de ter em falta, de faltar para ele. E aí ele se organiza nas suas prioridades. Agora, é muito importante que ele faça esses dois fatores, o que ele espera pagar e o que ele espera receber, e quais são os recebimentos mais prováveis. E eu recomendaria até um acompanhamento em paralelo. De um lado você bota aquelas contas que você realmente seria a última coisa que você não gostaria de impactar, por exemplo, luz nesse momento. Né? Ficar sem luz em casa, ficando em casa, vai ser um desespero muito grande, a não ser que o governo libere. Ficar sem internet também é uma coisa bastante impactante. Ficar sem comida a gente não pode. Então, cada um tem que ver na sua realidade quais são aquelas contas que mais vão impactar. E aí você faz qual é a conta, qual é o valor da conta e qual é a receita e quanto você deve ter dessa receita. E qual é o teu saldo. E depois você bota as outras contas que você gostaria muito de pagar, mas vai depender de receita para poder pagar. Tá? É verdade. Então, isso aí precisa ser feito, precisa ser acompanhado, eu diria, de todo dia, ou de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Recomendo, nesse momento, a gente não se precipitar. Tem muita notícia nova vindo aí do governo. Quem tem mais dinheiro nesse momento é o governo, então vê se o governo já não permitiu que você postergue o teu imposto, vê se o pagamento de empréstimo você também não pode postergar. Tudo que você puder postergar é jogo. Por isso que a gente tem que estar acompanhando o que o governo já liberou, o que o governo não liberou. Esse regime especial foi aprovado de fato na sexta-feira. Então, agora é que estão começando a sair as notícias, as regulamentações, e essa semana deve sair muita coisa nova que a gente não tem ideia. Então, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Felipe, você que está mais próximo aí, eu vi que lá em cima, não sei se alguém perguntou alguma coisa, comentou, porque eu estou longe, estou afastada. Se tiver alguma coisa, você pode falar pra gente, que eu acho que você está mais próximo. Tá, é porque as perguntas vão direto para você, Aline. Ah, não aparece para você? Você não consegue pra ver? As perguntas não. Então vou ter que ver aqui para mim aparecer para você. Okay. Eu queria aproveitar o seu Marcos aí, uma pergunta seguinte, que o pessoal tem comentado muito sobre a questão de empréstimo, o que ele orienta, espera um pouco, porque assim, algumas empresas estão vendo sua liquidez diminuindo, né? E o dinheiro que tinha em caixa já praticamente acabando. O que ele aconselha, de repente, essa linha nova do BNDES, se é hora, se não é hora, se deve esperar mais um pouco, com essa medida provisória nova em andamento aí do Bolsonaro, questão dos 4 meses sem salário, o que ele imagina com relação aos empréstimos? Você quer comentar ou quer que eu comente? Então, Felipe, em relação aos empréstimos, a gente tem visto que o governo ele ainda está se pronunciando, né? Ele está fazendo novas medidas e eu acredito que, como meu pai disse, que a partir da semana que vem
vai ter muita novidade, mas eu acho que de imediato as pessoas deveriam conversar com seus gerentes e adiarem tudo que puderem adiar, né? A gente sabe que não pode tudo, mas tudo que puderem é válido. A gente chegou a ver a notícia agora, né, em relação a esses 4 meses, né, que o Bolsonaro falou em relação aos trabalhadores, mas pelo visto já foi barrado. Não vai ter, pelo que a gente assistiu no jornal agora. Quer complementar? Em relação ao empréstimo, depende da situação de caixa de cada um. Agora, BNDES é um dos juros mais baratos que tem no mercado. Então, quem tiver a oportunidade de pegar empréstimo do BNDES, desde que ele use isso com muita parcimônia, tá? Muita parcimônia, porque o dinheiro não é nosso. E a gente vai ter que pagar um dia e vai ter que pagar juros. Pode ser um bom caminho nesse momento. Outros empréstimos, aí cada caso é um caso, né? A gente pode até, quem realmente quiser, a gente precisa olhar um pouco a situação das contas do empresário para dar uma recomendação se pega ou não pega. O essencial é que a pessoa tenha um mínimo de liquidez. Se a liquidez estiver muito ruim, procure a melhor taxa que você conseguir, a melhor condição que você conseguir, mas é melhor ter dinheiro dos outros do que não ter nenhum nesse momento. É verdade. Assim, uma outra questão que eu queria comentar com vocês, para o pessoal que está em casa, né, falando mais para o lado das pessoas mesmo, a gente falou um pouco das empresas e tal, mas assim, a questão do controle pessoal das compras, controle dos gastos pessoais das pessoas nesse momento. Eu achava importante a gente dar uma passada nisso também, porque o que acontece? Eu tenho visto aqui alguns aplicativos, lojas americanas, Magazine Luiza, com muita promoção e tudo mais. Então, assim, de repente, orientar esse pessoal, de repente, a conter um pouco mais essas despesas desnecessárias, né, esses gastos desnecessários. O que você acha, seu Marcos? Olha, nesse momento não é o momento de aproveitar a promoção, tá? A não ser que você tenha aquele dinheiro sobrando. Quer dizer, aproveitar a promoção agora é mais ou menos a recomendação que os gestores de investimento façam em relação a investir em ações. Você só pode investir no dinheiro que você realmente não tem a mínima chance de precisar. Nesse momento fica difícil a gente dizer que dinheiro a gente não vai precisar, porque ninguém sabe quanto tempo vai durar essa crise e ninguém sabe ainda qual vai ser o impacto dela. E não é uma crise nacional, não é sequer uma crise regional, da América do Sul ou Américas, é uma crise mundial. Nunca se viveu isso. Tá? Então, nesse momento, segura o dinheiro o máximo que você puder. Faça primeiro suas prioridades e gaste o mínimo óleo que você puder gastar. Compre só o essencial, né? Só o essencial. Até mesmo compra de mercado. Compra o essencial. Se você puder, tudo bem, faz um pouquinho de extravagância, mas não faz muito, não. Nesse momento é prudência. Teve uma loja aqui, eu acho que é Flor de Lis, que colocou aqui pra gente assim, conversei com a minha gerente a respeito de postergar o pagamento de empréstimo e foi sugerido pela Febraban, não conheço. Ela disse que isso não é bom, pois o cliente fica mal visto pela instituição financeira. No caso, empréstimo pessoal. A fala dela procede? Ela está perguntando. Olha, nas condições normais procede, mas nesse momento, nesse tumulto que está agora do coronavírus, eu acredito que não. Porque qualquer gerente de bom senso vai compreender que no tumulto do coronavírus a pessoa não pode fazer aquele pagamento. Então, cada caso é um caso. Se você pode pagar, pague. Ótimo, Tá? Mas se você não pode pagar, ou se você vai pagar e vai faltar dinheiro para você comer amanhã, exatamente. você comprar um remédio amanhã. É melhor você ficar mal visto pelo banco e ter o que comer do que... Não se esqueçam que o governo acabou de liberar, acho que 20 bilhões de reais do fundo garantidor de banco. Do FGC. Ou mais, não, acho que 60 bilhões de reais. 88. Então isso aí, não, 88 foi para os estados e municípios. Isso aí. O fundo garantidor, 20% dos empréstimos de médio prazo, o governo liberou aquilo que estava garantido lá
na reserva monetária normal do governo. Então, os bancos estão com dinheiro. Então, certamente, Mas, o gerente vai fazer isso porque é o trabalho dele. Ele tem que fazer isso com você, mas você, cada caso é um caso. Nesse momento, eu recomendo prudência. tem mais uma aqui. No cenário em que estamos, vale a pena comprar ações ou até mesmo imóveis na baixa e vender posteriormente na alta? Essa aí é com você, Felipe. O que você acha? Então, a gente está passando, eu sou novo no mercado de ações, 2 anos, né? E assim, a gente está vivendo uma liquidação geral na Bolsa, né? Todo mundo deve ter acompanhado aí, está acompanhando. Assim, eu tenho um perfil um pouco mais agressivo, né? Que eu mexo mais com ações, tem alguns amigos investidores que trabalham mais com fundo imobiliário. E assim, a gente vê que fundos imobiliários que atuam no mercado de shoppings, a gente viu que teve uma queda violenta. Sim. Em decorrência também da quarentena, os decretos assinados pelos governadores, pelo fechamento dos shoppings, etc. Eu acredito que alguns fundos imobiliários de laje corporativa também possam ter alguma desvalorização, porque assim, as empresas, de uma certa hora, vão começar a ter dificuldade de pagarem os aluguéis. E não são aluguéis baratos, né? A gente fala assim, de um volume global, no mercado a gente fala geralmente por andar, em termos de valores de aluguel por andar. Então a gente fala de 25 mil, 30 mil por andar. Então assim, a gente acredita que as empresas vão minimizar custos, que é a hora de minimizar, cortar custos, né? Então assim, eu já pulo para um lado mais agressivo, que são os lados de ações, e o mercado imobiliário, com certeza, a gente vai ter uma queda significativa aí nos valores. O que acontece? A tendência das pessoas ficarem sem dinheiro, apertadas, é muito grande a possibilidade disso acontecer. Então, assim, muita gente que tem imóvel provavelmente vai precisar liquidar esses imóveis para conseguir pagar alguma dívida, vai procurar morar com algum parente, ou vai, de repente, alugar um imóvel com preço mais baixo. Então, assim, eu acho que a tendência do mercado de ação é um mercado que não para, que não vai parar, entendeu? Por mais que tenha crise, eu acho que é um mercado que não depende 100% de comércio e tudo mais. As empresas que estão lá dentro dependem do movimento. Mas assim, o mercado de ações da Bolsa é um mercado que não vai parar, né? Então, assim, as negociações vão continuar ocorrendo e uma hora, com certeza, os valores das ações vão voltar para os seus patamares normais. A gente teve empresa na Bolsa que perdeu 80% de valor de mercado. A gente está falando de CVC, Gol. Então, assim, hoje uma ação tá valendo 20. A CVC acho que chegou a bater R$6, que valia 60, entendeu? Então, assim, eu acredito que esse mercado vai absorver muita gente. Quem tem uma reserva que não dependa dessa reserva para pagar conta, para sobreviver, quem tem um dinheiro guardado assim, que possa investir em alguma coisa, eu acredito que a Bolsa vai absorver esse pessoal. Mas lembrando sempre que assim, a pessoa que entra na Bolsa tem que ter uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses. Entendeu? Tipo assim, o cara precisa ter 6 meses do que ele precisa para sobreviver, garantido em alguma renda fixa de segurança, algum CDB, algum LCA, para ele poder, se der algum problema, algum dinheiro da bolsa dele, ele ter recursos para poder segurar as contas dele, pelo menos durante 6 meses. É isso aí. Então, eu acho que... Eu não sei se eu tô certo, né, seu Marcos? Você. Eu acho que a gente tem que fazer tudo com muita cautela, ainda mais nesse momento, né? Que é um momento de muito imprevisível, as coisas estão muito difíceis da gente saber o dia de amanhã. Sexta-feira a gente teve uma alavancada boa na bolsa, hoje já tivemos uma queda significativa. Então, assim, está muito altos e baixos. Quem for entrar na bolsa, eu sugiro muito cuidado. Assim, é um momento bom para comprar? É um momento bom para comprar, mas pode ser que caia ainda mais, entendeu? E as pessoas podem entrar em desespero, e já estão em desespero por conta do coronavírus. Então, eu acho que assim, é um momento de muita calma, muita tranquilidade e que tudo vai dar certo. É isso, Aline. Ok. Respondida a pergunta do Fabrício. Está respondida, né? Respondida a pergunta do Fabrício. Você tem mais alguma aí? Pergunta? Eu recebi uma aqui pelo WhatsApp. Sim. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Sim, uma
uma amiga minha perguntando sobre liquidação de estoque, seu Marcos. Se o senhor acha que é momento de liquidar estoque? Qual é o ramo? Você sabe dizer? Deixa eu ver aqui. É mini mercado. Não, desculpa. É loja de roupa. Loja de roupa. Mini mercado é outra pergunta que eu tenho aqui. Olha, loja de Depois roupa. Eu faço. Loja de roupa. Se isso aí estiver ajudando a vender, pode ser interessante. Tá? Se for estoque que você já pagou, pode ser interessante. Agora, o que precisa ver é o seguinte: se você fizer liquidação agora, vai ter resposta do mercado? Essa é a grande pergunta que ninguém sabe responder nesse momento. Provavelmente, eu esperaria para fazer promoção mais 1 a 2 semanas, para ver realmente para onde o vento vai soprar. Acabamos agora de ser aprovado esse negócio aí que permite ao governo liberar mais dinheiro. Então, o governo não teve nem tempo ainda de fazer as negociações e fazer as contas direito para poder definir o que pode fazer. Então, eu acredito que mais 1 semana, porque a situação como está não pode continuar. A situação do jeito que está, eu acho que ela está muito difícil, incerta demais. Tá? E acredito que tem muita gente levantando essa voz e vendo que alguma coisa precisa ser feita, não pode parar o país, senão a cura pode ser pior do que a doença. É verdade. Eu tenho mais uma pergunta aqui de um amigo meu que tem um mini mercado, que está vendo o movimento dele cair, e o senhor sugere que ele diminua as margens dele para conseguir competir com os maiores, ou você acha muito arriscado? Olha, quando o mercado de compra está com dificuldade de comprar, nós precisamos vender. Tá? Então, quem tem, desde que você tenha uma margem positiva, o que ele precisa fazer é o seguinte: qual é o meu preço de venda? Qual é o preço que eu consigo vender? Tá? Quais são os meus custos 100% variáveis? O que eu estou pagando de fornecedor? O que eu estou pagando de imposto direto? Tá? E, em geral, esses são os custos, ou comissão de vendedor, por exemplo, também entra nisso, são os meus custos 100% variáveis. Se o meu preço de venda for maior do que o total dos meus custos 100% variáveis, se eu deixo de vender, o meu custo fixo eu vou ter que arrumar dinheiro de outro lugar para pagar. Se eu vendo, pelo menos está entrando dinheiro da operação, do próprio negócio. Então, o que eu recomendaria para mini mercado é o seguinte: você precisa vender. Então, fique o mais perto que você puder do preço da concorrência. Procure dar o melhor atendimento que você puder dar para os clientes. E não exagere no estoque. Não deixa faltar itens de alto giro, que a gente chama de itens A. Esse não pode faltar, porque se faltar um item de alto giro, você vai ter o comprador chegando na tua loja e não vai ter o produto, a venda vai ser zero. Então, item de alto giro não deixa faltar. Tá? Item essencial que as pessoas estão comprando, porque precisam muito: arroz, feijão, carne, isso aí você precisa ter. Tá? Agora, itens assim mais supérfluos, itens que têm pouca demanda, segura um pouco. Item de muito pouca demanda, deixa passar um pouco a crise para você poder comprar. Se foca nos itens de alto giro. Vamos lá, tem mais 2 aqui. Vocês acreditam que o dólar voltará a valer menos de R$5 ou nunca mais? Tua área também, né, Felipe? Então, a expectativa é que caia até o final do ano, dependendo dessa mobilidade, dessa crise, né? A expectativa do mercado é que feche o ano aí em torno de 4,35, 4,30, um cenário mais otimista, né? Sim. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, foi o que eu falei, é um mercado muito volátil, né? Então, assim, a gente tem muitas variáveis que podem fazer muitas coisas acontecerem, como da noite para o dia a questão do petróleo também, que caiu para $20 o barril, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito dinâmica que a gente não tem como prever, entendeu? Sim. Ok. Tem mais uma aqui, ó. As pessoas que têm dinheiro guardado na poupança, corre algum risco?
É impossível a gente dar certeza de qualquer coisa nesse momento. Agora, eu acredito que quem tem dinheiro na poupança não tem risco nenhum, não. Porque seria a última coisa que o governo mexeria nisso. Então, talvez o maior risco de quem tem dinheiro na poupança é usar ele mal agora, nesse momento. Exatamente. Não, e assim, até em termos de rendimento também, como é que eu vou dizer? É uma rentabilidade que não acompanha nem a inflação. Sim, baixa. Mais a longo prazo, né? Então, assim, a pessoa, de certa forma, perde um percentualzinho desse valor aí. Quer dizer, não vai perder, mas assim, não vai conseguir acompanhar a inflação, né? Então, assim, claro que eu não posso sugerir nada, mas poupança hoje é o pior investimento hoje para quem está com dinheiro guardado. Claro que tem a segurança e tudo mais, é uma forma da pessoa ter o dinheiro sem ser tarifado, mas, assim, em termos de rentabilidade, não é a melhor opção hoje, não, no mercado, né? Sim. Mais alguma aí, Felipe? Mais um. Na verdade, agora eu queria só perguntar para o seu Marcos o seguinte, essa questão como é que ele imagina, assim, pela experiência dele, que ele já viveu algumas crises aí durante os anos, né, seu Marcos? Que ele imagina, como que a gente vai se comportar após esse período de crise, como ele acha que o Brasil tem alguma condição de crescer, algum percentual, como que ele imagina a situação da pequena e média empresa, esse cenário que é tendencioso muito de delivery, que acho que o mercado vai mudar muito. Acho que após essa crise vai ter uma grande mudança. Eu acho que o mercado, o digital, o e-commerce vai crescer muito. E, assim, como ele vê essas empresas que, assim, não tem como ir muito para o lado do e-commerce, de repente uma prestação de serviço, o que ele imagina, qual o cenário que ele imagina nesse pós-crise? O que nós temos hoje certo? Essa é a incerteza. O que vai acontecer amanhã não sabemos. Sabemos que, pela história da humanidade até hoje, todas as crises passaram. Eu acredito que vai passar. Eu acho que essa crise tem dois componentes. Tem o vírus e tem a internet e a facilidade de comunicação. Tá? Porque quando eu olho as estatísticas, por exemplo, elas são ruins, são, mas não justifica algumas ações que estão sendo tomadas que o remédio pode ser pior do que a doença. Então eu tenho muita preocupação com isso aí. Mas tudo isso é muito novo. Então, agora que o governo realmente está tentando uma ação coordenada com todo mundo e uma ação mais coerente. A reação já houve. Nós vimos, em primeira instância, a reação do lado da saúde. A reação do lado da gente ter dinheiro para comer, do lado das pessoas terem um mínimo de tranquilidade, para o sistema imunológico não ir lá embaixo, porque a maior vulnerabilidade que pode acontecer diante do coronavírus é a gente estar com o nosso sistema imunológico vulnerável. E nada torna o sistema imunológico mais vulnerável do que o estresse. Então, acredito que o bom senso vai prevalecer e as vozes que estão aí, os empresários, que têm bastante autoridade, as vozes do governo, que também estão alertando nesse sentido, vai acabar prevalecendo. As experiências mais bem-sucedidas, como a experiência da Coreia do Sul, por exemplo, que focou muito em termos de fazer isolamento pontual e botar muitos testes disponíveis. A economia, do jeito que está, não se pode parar a economia. O efeito pode ser muito mais desastroso do que o coronavírus. Agora, como agora é que o negócio está começando a se mexer, as ações do governo estão começando agora, como não havia ações definidas e ninguém tinha poder para isso, então é natural, houve muito desespero inicial. Mas eu espero que essa semana a gente tenha outras notícias e o que eu digo para todos é: precisamos passar vivo por isso. Então, cuidem do seu estresse e cuidem com bastante conservadorismo nesse momento da sua receita e despesa. Isso vai passar. Vai passar. Vamos ter a certeza de que vai passar e vamos fazer o melhor para isso. Agora, melhorou a crise.
Aí nós temos que correr com o quê? Com inovação, porque vai vir muita mudança nesse mundo. E muita mudança ainda vai durar essa mudança. Há muita coisa para acontecer a nível Brasil, há muita coisa para acontecer a nível mundo. E há muita coisa para acontecer a nível de tecnologia. Então, inovação, inovação, inovação. Aliás, a minha recomendação principal para os empresários que estão em casa de quarentena é: põe a sua imaginação para funcionar. Pare e pense, o que eu posso fazer no meu negócio diferente, mais efetivo, depois que a crise passar. Porque vai ter que começar a fazer rápido. Aqueles que partirem rápido é que vão ganhar a corrida quando essa crise passar. Exatamente. Agora, no dia 25, né, filha? No dia 25, nós vamos ter uma live, que o Léo Coalhada vai participar, onde nós vamos falar de inovação empresarial e criatividade. Então, tem muitas dicas, tem muitas ideias, tem muitas recomendações específicas para os empresários, que todo mundo que puder, no dia 25, às 20 horas, venham ver essa live nossa, ela está muito interessante, e ela vai falar exatamente o que fazer. Quer dizer, quando as portas se abrirem, porque ou vamos estar todos mortos, ou as portas vão ter que se abrir antes. Não é? A situação é essa. Como eu acredito que nunca aconteceu isso antes, tá? E a reação já começou, a gente já está vendo muita reação. Tem muita coisa anunciada já no Brasil e no mundo, dos governos se mexendo para debelar a crise. Agora, terminou a crise, nós temos que correr e correr muito com as inovações. Otimização das empresas, há muito que melhorar nas empresas, muito que melhorar. A gente tem, na empresa média e pequena, o potencial é enorme, o retorno de investimento que a gente tem acompanhado em cliente médio e pequeno da consultoria tem sido de 10 a 20 vezes. Eu raramente encontro outro retorno que seja mais do que uma vez. Isso porque o que a gente vende? Conhecimento. Conhecimento e pensamento junto. Pensar junto, inovação, fazer diferente. Essencialmente fazer diferente. O que o Einstein dizia é que loucura é você esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Então a gente costuma muito dizer que se não mudar nada, nada vai mudar. Então o que eu mais recomendo para os empresários nesse momento, e até para quem não é empresário, até na sua vida pessoal, há muita coisa que a gente tem que repensar em relação ao que a gente faz, em relação aos nossos valores. E muita coisa está sob o nosso controle, né? Muita coisa está sob o nosso controle. Se a gente se foca na solução e não no problema, a gente vai ter duas vantagens. Vai ter menos estresse, consequentemente vai ficar bem mais protegido contra o coronavírus. E vai ter lucidez para encontrar a saída. Agora, a minha recomendação é, assim que a crise começar a passar, corre com as inovações. Outra coisa que eu queria só complementar o raciocínio é que, assim, eu acredito que, passada a crise, eu espero, né, assim, nós esperamos que o mindset do brasileiro mude com relação ao dinheiro. Sim. Porque aquela história do livro Pai Rico, Pai Pobre, que o Kiyosaki fala que é uma corrida de rato, né? O cara não tem dinheiro, ele trabalha, ganha dinheiro e gasta. Aí ele fica sem dinheiro de novo, fica aquela coisa recorrente, né? Então, assim, eu acho que com essa escassez de dinheiro que as pessoas estão imaginando que vai ter, eu desejo, né, que as pessoas tenham mais cuidado com o dinheiro, tenham mais zelo, né, ao gastar o seu dinheiro, gastar o dinheiro de uma forma mais consciente, aprender a poupar, que eu acho que é importantíssimo. Tem até um livro do T. Harv Eker, não sei se você conhece, o Marcos, que ele tem um livro da Mente Milionária, que ele fala que, independente do quanto você ganhe, pelo menos 10% dos seus recursos você tem que poupar. Então, assim, eu acho que a gente precisa mudar esse mindset não digo do ser humano, porque o americano, o inglês, eles têm essa questão de um mindset mais assim de gastar e tudo mais, e pouco de poupar. Eu acho muito importante poupar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, como está acontecendo agora. Provavelmente pegou muita gente desprevenida, né? Concordo plenamente com você. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente
com essa live a gente consegue plantar uma sementinha e aos poucos a gente vai conversando com as pessoas. Acho que a educação financeira deveria fazer parte dos colégios, das escolas, porque assim, a partir dos jovens que a gente começa a mudar a sociedade, a cultura. Na verdade. Porque, a cultura, porque a gente já tem os nossos vícios, mas a gente evolui, claro. Mas quanto mais jovem começar a mudar, melhor vai ser o resultado mais à frente. Concordo plenamente com você. Então é isso. Eu queria agradecer a Aline. Eu queria que você falasse, Aline, de vocês. Quem são vocês para o pessoal que está em casa aí acompanhando a gente? Então, nós somos uma empresa de consultoria. Nós atuamos em todas as áreas. Porque muita gente pergunta isso pra gente, né? Qual que é a nossa área de especialização? A nossa consultoria, ela trata a sua empresa como um sistema. Nós atuamos em todas as áreas da empresa, lógico que dando foco onde você mais precisa. Por isso, antes da gente começar a consultoria, a gente sempre faz um diagnóstico, né? Como um médico responsável. E a gente, como ele disse, né, a gente tem tido um retorno de investimento de 10 a 20 vezes. E isso hoje no mercado é algo difícil de se ver. Então, como ele disse também, a gente vê muita oportunidade, principalmente nas médias e pequenas empresas. Quer complementar? O que acontece? O que a gente tem feito que tem possibilitado esse retorno de investimento? Em primeiro lugar, um trabalho de parceria, trabalho a quatro mãos. A gente valoriza tudo que o empresário conhece, tudo que ele conhece mais do que a gente sobre o negócio dele, porque o negócio dele ele conhece mais do que a gente, e traz o que a gente conhece. Como a gente já está há muito tempo no mercado, a gente aprendeu muita coisa, então tem muito conhecimento. E a gente trabalha muito focado, Pareto o tempo todo. Foco naquilo que é mais importante. Foco naquilo que o empresário quer, a gente primeiro vê com o empresário o que você quer do teu negócio. Aí define o que ele quer e vamos ver com aquilo que a gente conhece, o que ele já tem, o que pode ser feito, o que pode ser mudado para o que o resultado dele seja diferente. E não só trocamos ideia em relação às mudanças, definimos as mudanças, como insistimos e ajudamos para ele conseguir mudar. E aí tem havido resultados assim. Esse ano que passou, por exemplo, nós tivemos cliente que aumentou venda em 50%, 60%. Gente que zerou o endividamento, que estava alto em um ano. Tá? E porque o potencial nas empresas médias e pequenas é muito grande, porque tem muita coisa, tem muito recurso que o empresário pequeno e médio não conhece. E como a gente atua em várias áreas, em vários setores diferentes, né? Em vários ramos diferentes, a gente está ligado sempre no que está funcionando para um. Então, com isso, a gente consegue criar, né, um círculo virtuoso e ajudar o máximo de empresários possíveis. Nós nos focamos em três coisas principais. Primeiro, controle financeiro e operacional. Como dizem os americanos, o que a gente não mede, a gente não gerencia. Então, a gente é muito rigoroso no controle financeiro, é muito rigoroso no foco no caixa. Todo o nosso controle financeiro é em regime de caixa, porque no regime de caixa você foca no mais importante, que é ter dinheiro para sobreviver, e a gente gerencia diretamente o capital de giro, que hoje é fundamental e muito pouca gente sabe gerenciar. Focamos nos controles, em melhorar os controles do cliente, melhorar os processos do cliente, e nos focamos no desenvolvimento de pessoas-chave, no processo de delegação, para que o empresário consiga, primeiro,